Vamos olhar agora um pouco sobre uma palavra que já olhamos, mas precisamos expandir um pouco. E essa palavra é a palavra how, que, no português, às vezes significa como, mas às vezes não. E é exatamente isso que vamos olhar. Então vamos lá. No inglês temos essa palavra how. E tradução normal é como. Por exemplo, how are you? Como você está? Entendeu? Tranquilo. Aí não tem problema nenhum, né? Faz sentido. Mas tem outros usos de how. How é uma palavra no inglês que usamos para fazer várias perguntas de várias formas. Por exemplo, se eu usar a palavra quanto. Por exemplo, quanto custa essa maçã? Então, no inglês, para fazer quanto, nós falamos how much. How, seguido por essa palavra much, significa quanto. Uma outra parte dessa palavra que faz um pouco mais difícil é que ele muda a estrutura da sentença também. How much does the apple cost? No inglês, isso é normal, isso segue o padrão do inglês, mas traduzindo literalmente do português para o inglês fica super confuso, né? The apple cost. Does. Todas essas coisas seguem o padrão, né? The apple costs how much? How much does the apple cost? E aqui é um exemplo de como how much, duas palavras no inglês, vira uma palavra só no português, ou vice-versa. Outro exemplo, começando no inglês. How far is it to your house? Aqui você tem a palavra how seguido por far. E far é um tipo de advérbio que indica distância. Aí, passando para o português, você tem que pensar um pouco. Então, como é que distância, né? Essa ideia. Literalmente, se fosse fazer palavra por palavra, isso sairia quão distante é a sua casa. Entendeu? Tipo, faz sentido, né? Isso faz sentido, mas tá esquisito que só. Não é? Eu não conheço ninguém que fala português dessa forma. Quão distante é a sua casa? No português você fala qual é a distância até sua casa. Ou sua casa fica a que distância. Ou algo assim, né? Você vai ajeitar a pergunta de uma maneira diferente. Quanto tempo leva para chegar em sua casa? Entendeu? Algo diferente. Mas no inglês nós usamos essa estrutura. How e alguma coisa. How far. Seria quão distante. Ixi, tá certo eu falar assim, mas tá um pouco estranho. Outro exemplo. How long is your dress? No português, isso seria qual é o comprimento do seu vestido? Entendeu? How long, essa frase, essas duas palavras, significa qual e comprimento, né? Qual comprimento tem o seu vestido? Talvez se você quiser falar assim. Mas aí você está falando tem em vez de is, entendeu? Fica bastante complicado rápido. Mas tem uma dica, né, de como fazer isso. No inglês, a palavra how indica pergunta. How. Aí você coloca alguma coisa depois. Alguma coisa de medir, né? Nós falamos sobre much, que é uma palavra que indica quantidade. Far, que é uma palavra que indica distância. Long, que é uma palavra que indica comprimento. Você poderia colocar, por exemplo, hot, aqui, que é uma palavra que indica calor. How hot is it in San Francisco? Entendeu? Essa palavra how, seguido por uma palavra de medir, a coisa que você quer saber. How, algo. A estrutura mais parecida é essa, quão distante. How hot is it? Quão quente está
no San Francisco. Isso é tradução literal. Entendeu? E se você consegue entender essa ideia de quão quente ou quão distante, aí você entendeu. É assim que usamos. E a parte importante para lembrar aqui é no inglês esse how far, how long, how hot, how much. É normal. Crianças, todo mundo fala dessa maneira. Essa é uma estrutura que nós temos no inglês para fazer esse tipo de pergunta. Então, a dica é simplesmente usar how seguido pela palavra que você quer perguntar, pelo assunto, né, que você quer saber. How hot? How small? How tall? How quiet? How loud? Né, trocando. So, how small? Aí, small significa pequeno. Tall significa alto. Quiet significa quieto. E aí, loud significa, tipo, barulhento. Ou alto também. De volume, né? Loud tá falando sobre volume. É sim a estrutura, né? How, mais aquela coisa que você quer saber. How, mais aquela coisa que você quer saber. Seja qual for, né? How, qual é a distância de... blá, 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 blá. Qual é o comprimento de... Qual é o tamanho de... Qual é o volume, né? Mais ou menos. Qual é o volume de tal coisa que eu quero saber.